E aí, meu querido aluno do Eu Vou Passar, minha querida aluna do Eu Vou Passar, bem-vindos mais uma vez. Vamos para a nossa segunda aula do curso de Conhecimentos, Conceitos Iniciais de Informática e Hardware. Na aula passada a gente chegou a ver os tipos de computadores, a gente viu alguns conceitos básicos, simplórios sobre informática, e nós vamos começar agora com a manipulação de informações. Vamos entender aquela questão de, já sabemos que um computador é o dispositivo eletrônico capaz de manipular informações, mexer com informações. Ok, mas como essas informações são, na verdade, a gente vai começar a ver agora, ok? Então, acompanha comigo aqui o seguinte. Como são as informações em um computador? Em primeiro lugar, a gente vê as informações na forma de fotos, a gente vê as informações na forma de vídeos como esse que você está assistindo agora. Esse vídeo que você está assistindo agora é como você vê a informação. Mas o teu computador não. O teu computador não consegue entender o que é uma foto, o teu computador não consegue entender o que é este vídeo, esta aula, o teu computador não sabe o que é um texto, ele nem sequer conhece a letra A. O teu computador trabalha internamente com energia elétrica. Então, todas as informações que existem no teu computador, todas as informações que passam pelo teu computador, que são manipuladas pelo teu computador, elas são manipuladas na forma de pulsos elétricos. Nós chamamos esses pulsos elétricos de linguagem digital ou linguagem binária, ok? Então, é isso aqui, ó. Todas as informações que são manipuladas dentro de um computador, elas são manipuladas na forma de zeros e uns, certo? Então, 0, 1, 1, 1, 1, 0, e aí vai 0, 0. Isso aqui é como o computador interpreta, por exemplo, um texto como esse aqui. Tá, mas João, eu digitei meu trabalho de conclusão de curso no computador, ou eu gravei uma música, eu estava tocando violão e gravei uma música no computador, ou você gravou esse vídeo aí. Tudo isso que foi gravado no computador é 0 e 1, sem dúvida alguma. Todas as informações dentro do computador são pulsos elétricos, zeros e uns. Na verdade, vamos chegar na boa, não é bem 0 e 1, né? A gente vai desenhar aqui de novo, não é 0 e 1 exatamente. O seu computador transmite energia elétrica. Existem duas formas de manipular energia elétrica. Então, cuidado com isso. Primeiro, vamos separar o que significa elétrico do que significa eletrônico. Ok? Equipamentos elétricos, o que são? São equipamentos que usam a energia elétrica para receber energia, força, vida, força vital. Então, equipamento elétrico, por exemplo, um ventilador. O ventilador ligou, desligou, só isso, né? O ventilador recebe energia elétrica e gira a hélice. O liquidificador, por exemplo, o liquidificador é um dispositivo elétrico também. O liquidificador é elétrico, porque ligou, desligou, tranquilo, para de funcionar. Então, equipamentos elétricos são aqueles equipamentos que usam energia elétrica apenas para se alimentar, só isso. Os equipamentos eletrônicos fazem mais do que isso. São equipamentos que, além de usarem energia elétrica para se alimentar, claro, eles precisam ficar ligados, eles manipulam a energia elétrica, eles mexem com a energia elétrica, eles fazem coisas inteligentes com a energia elétrica. Um exemplo claro disso, né? Você tem, por exemplo, um equipamento de DVD, uma televisão, né? Um micro-ondas. O que esses equipamentos fazem? Né? O equipamento de DVD, ele lê informações elétricas e transforma em imagem em som. A televisão exibe essas imagens, pega energia elétrica e transforma em cores. Então, o micro-ondas pega energia elétrica e ele transforma em ondas lá dentro, mas ele pode ser programado para contar tempo, tudinho. Então, quando um equipamento, ele usa energia elétrica e ele faz coisas inteligentes com essa energia elétrica, inteligente, claro, entre aspas, né? A gente chama ele de eletrônico. O seu computador é um equipamento eletrônico, né? O seu computador é um equipamento eletrônico.
Então, a gente vai forçar o estudo do que é eletrônico agora. Os equipamentos eletrônicos, eles manipulam energia elétrica. Eles não só alimentam-se dela, eles manipulam energia elétrica. E para ser eletrônico, ele pode ser analógico ou digital. Certo? Então, equipamentos eletrônicos, eles podem ser analógicos e digitais. Eles podem manipular a energia elétrica de forma analógica ou manipular a energia elétrica de forma digital. Vamos à explicação que é mais interessante. O seguinte: quando você liga para alguém no telefone fixo, telefone convencional, a sua voz, ela é captada pelo microfone e transformada em impulsos mais ou menos assim. Então, você está falando: e aí, meu querido, quando é que a gente vai poder se encontrar para pegar a prova? Não, rapaz, não dá para fazer isso não agora. Não, é realmente. Então imagine, a sua voz é transformada em pulsos elétricos. E esses pulsos elétricos, eles são análogos. Eles imitam a informação que eles têm que representar. Então a sua voz, ela vai ser representada em pulsos elétricos muito grandes, de muita amplitude, se você estiver gritando. E ela vai ser representada em pulsos muito pequenos, se você estiver falando com tranquilidade, ok? Então, equipamentos analógicos transformam a informação, manipulam a energia elétrica usando pulsos irregulares, usando pulsos que variam sem limite, assim, não é sem limite, mas variam entre vários valores distintos. Né? Se eu estiver falando baixo, a minha amplitude é baixa, se eu estiver falando alto, a minha amplitude é alta. Ok? Agora vamos ver o seguinte: equipamentos digitais. Equipamentos digitais fazem a informação variar entre pulsos exatos. Ó. Então você percebe que ao longo do tempo, a gente não passou muito eletricamente desses dois valores aqui, ó, dessa amplitude. Então você percebe que só existem dois estados: o estado baixo e o estado alto, né? A gente chama o estado baixo de estado 0 e o estado alto de estado 1. Então, olha só, por isso a gente diz que o nosso computador só trabalha com 0 e 1. Na verdade, não é que ele só trabalha com 0 e 1. Ele trabalha com pulsos muito regulares, pulsos exatos, ok? Esses pulsos exatos só podem assumir dois valores. É o que nós chamamos de linguagem digital ou linguagem binária, né? Dois valores. Então, um equipamento eletrônico digital, ele pega a informação da natureza, a minha voz, por exemplo, e ele codifica isso, ele escreve isso com base num código que se baseia em 0 e 1. Né? Aí você acha, mas isso é difícil de compreender. Que nada. Você já viu Braille? Braille é uma codificação. As pessoas pegam as letras e codificam naqueles pontinhos para que os deficientes visuais possam ler. É um código. Código Morse, aquele código usado pelo telégrafo, aquele código, pega-se letras e codifica daquele jeito. Então, o que acontece? Os equipamentos eletrônicos digitais representam as informações naturais na forma de pulsos codificados, pulsos que passaram por um código para serem representados como 0 e 1. A linguagem analógica, não. Os equipamentos eletrônicos analógicos não codificam a informação. Eles representam a informação ipsilíteres, do mesmo jeito como a informação é capturada. Por isso que a gente fala de análogo, analogia, fazer a comparação. Então, se eu grito, tem mais energia elétrica sendo consumida. Se eu falo baixo, a onda é menor. Ok? Não houve necessidade de codificação. Tá? Nossos computadores são digitais. Trabalham com zeros e uns. Trabalham com pulsos elétricos regulares, pulsos elétricos definidos como que a gente chama de 0 e 1. Ok? Então, se você chacoalha o seu computador, pega lá seu computador e balança, esperando que você possa ouvir o crack dos zeros e uns, você está enganado. O seu computador trabalha com energia elétrica de forma digital. Essa energia elétrica a gente representa, ou finge que representa como 0 e 1. Ok? Então vamos lá.
dentro do seu computador existe eletricidade sendo manipulada de forma digital, ok? Então é o que existe no seu computador, é isso aqui. Vamos lá. A gente aprendeu que as informações são elétricas e que essas informações elétricas são representadas ou são armazenadas em pulsos regulares que nós costumamos chamar de 0 e 1, certo? Costumamos dizer que valem, que podem valer ou podem assumir dois valores, 0 e 1, certo? Olha só, bit e byte, o foco do nosso estudo, o foco do nosso assunto. O que é bit, o que é byte? Cada pulso elétrico, cada variação do estado da eletricidade é chamado de bit. Então, por exemplo, se um pulso elétrico está assumindo o valor 0, ou se um pulso elétrico está assumindo o valor 1, ele é um bit, certo? Obrigatoriamente, cada pulso elétrico, cada momento que armazena um pulso elétrico, aquilo é chamado de bit. A gente chama bit, é a abreviação de dígito binário. É um dígito, é um valor, é um símbolo, é um algarismo binário, ok? Quando a gente reúne 8 bits, quando a gente reúne 8 zeros e 1s, a gente forma um termo binário ou um byte, ok? Bit é um pulso elétrico, né? Como você pode ver aqui, o 0 é um bit, o 1 é um bit, ok? Quando você reúne 8 pulsos elétricos, não importando se eles estão no valor 1 ou 0, não importando, quando você reúne 8 pulsos elétricos, você tem 1 byte. É o que nós temos aqui, ó. Isso aqui é um byte. Isso aqui também é um byte. Isso aqui são 2 bytes, certo? 2 bytes. É possível que você ouça também a expressão byte como sinônimo de octeto, certo? Octeto, já que são 8 bits, né? Então, é possível que você ouça esse termo para descrever o que é um byte. Aí você me pergunta, João, para que servem os bits e bytes? Olha só, todas as informações presentes no computador, todas as informações que são manipuladas no computador, todas as informações que trafegam no computador, elas são binárias, elas são 0 e 1. Então, essas informações precisam ser medidas, mensuradas. Eu preciso saber quanto passou, quanto está armazenando, quanto se perdeu. Bits e bytes são unidades de medida. Bits e bytes são usados para medir informação. Então, por exemplo, aquela foto gasta 4 bytes, aquela palavra gasta 3 bits. Então, bits e bytes são unidades de medida, só isso. Do mesmo jeito como você usa metro para medir uma distância, do mesmo jeito como você usa grama para medir massa corporal, massa, do mesmo jeito como você usa litro para medir capacidade de volume, você mede BTU para medir a potência de um ar-condicionado, você usa bits e bytes para medir informação, né? Um exemplo simples, um pendrive, né? Um pendrive. Você pega um pendrive simples, normal, natural, está aqui, um pendrive para você, tranquilo, né? Então, ou seja, você pega um pendrive, ele tem uma capacidade, você não está vendo não sei se você está vendo aqui, mas aqui está dizendo, 2 gigabytes, né? Eu não sei, vou aumentar aqui, mas o foco não deixa ver, né? Eu não consigo ajustar o foco aqui porque a câmera está com foco manual, né? Então, ou seja, os pendrives, você vai comprar um pendrive, pendrive de 4 GB, de 2 GB, aí você nem se liga nisso, né? Você pensa assim, eu comprei um pendrive de 16 GB. Giga o quê? Gigabyte, né? Então, assim, byte é unidade de medida. Vamos brincar um pouquinho com isso, né? É bom que você... Não é comum que se cobre... Deixa eu aparecer para você. Não é comum que se cobre conversão de bit para byte. Não é, certo? 240 bits, né? 8 bytes, quanto é que é? Não é comum. Mas se fosse, era conta de padaria. Minha gente, conta de padaria, não tem o que fazer. Na boa, não tem o que fazer mesmo não. Olha só, vê. Se você sabe que 1 byte
é o equivalente a 8 bits. Então, só me dê um parêntese aqui, me permita um parêntese, que é o seguinte. Byte deve ser sempre representado como B maiúsculo. E bit deve ser sempre representado como B minúsculo, como está descrito aqui. Não quer dizer que as bancas obedeçam isso, não quer dizer que elas obedeçam isso. A Carlos Chagas já escreveu várias vezes byte com B minúsculo, mas o certo é representar dessa forma. Se você sabe que um byte é igual a 8 bits, eu não preciso nem de uma aula do Tiago Pacífico, do PH, do Jairo para saber disso. Eu não preciso de uma aula de matemática para saber disso, né? Eu vou chegar lá, aí você vai, não, eu vou ligar para o professor Bruno Lima para perguntar para ele como é que eu faço cálculo. Peraí, minha gente, é fácil. Se alguém te der alguma coisa em bytes, então alguém te deu alguma coisa em bytes, né? O que é que você faz? Você multiplica por 8 e você vai obter ela em bits. É só isso, é multiplicar por 8. Então, deixa eu desenhar de novo bonitinho, né? Se alguém te deu alguma coisa em bytes e pede para que você diga quanto é em bits, é só você, ó, multiplicar por 8. Se alguém te deu alguma coisa em bits e pede que você diga quanto é em bytes, é só dividir por 8. Certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples disso. Sei lá, 240 bits. 240 bits dividido por 8 é igual a 30 bytes. Olha só, que besteira, rápido, fácil, né? Eu vi poucas questões com conversão de bit para byte, mas qualquer uma delas, qualquer conversão de bit para byte, ela só precisa ser feita com ou a multiplicação por 8, se você tem em bytes e quer em bits, ou a divisão por 8, se você tem em bits e quer em bytes. É besteira, besteira mesmo. Vamos lá. Sim, agora é bom deixar claro o seguinte. Eu disse que bits e bytes são unidades de medida, né? O bit e o byte são unidades de medida. Ok, mas aí vem a pergunta. João, eu sei que é unidade de medida, só que fica meio abstrato porque, por exemplo, você disse que era igual a metro. Mas eu sei quanto é um metro, eu tenho ideia de quanto é o espaço de um metro. Eu sei quanto é um centímetro. Eu sei quanto é um litro, eu sei quanto é um grama, 1 quilograma, eu sei. Mas quanto é um byte? Um byte é quanto? Vale quanto? Serve para quanto? Olha só. Um byte, pessoal. Um byte. Como, por exemplo, esse aqui. Um byte é o necessário para armazenar um caractere da nossa língua, uma letra, um número, um espaço, né? Por exemplo, a letra X, por exemplo, o sinal de asterisco, por exemplo, a interrogação. Um caractere desse aqui, um só, cabe em um byte. Por exemplo, esse aqui, isso aqui significa letra A maiúscula, certo? Então, um byte é o espaço necessário para armazenar um caractere, ok? Um caractere qualquer da nossa língua. Um byte é o espaço necessário para armazenar um caractere. É muito? Claro que não, né? Por exemplo, só escrevendo a palavra casa, eu já estou gastando 4 bytes. Estou gastando 1 byte para armazenar esse C, 1 byte para esse A, 1 byte para essa letra S e um outro byte para essa letra A. Então, só para escrever a palavra casa, eu gasto 4 bytes, certo? Para escrever o nome do estado de Pernambuco, eu preciso de 10 bytes. Pernambuco, 10 letras, 10 bytes, ok? Então, 1 byte é pouco. Aí você pode até perguntar, peraí, João, mas sim, tudo bem. Para texto eu entendi. Quer dizer, se eu escrevo uma carta e essa carta tem 1000 letras, ela vai gastar 1000 bytes. Exatamente. Se eu escrevo um trabalho de conclusão de curso e esse trabalho de conclusão de curso tem 1 milhão de letras, ele vai gastar 1 milhão de bytes. Perfeito. Mas como é, aí você me pergunta, e como é que, por exemplo, eu vou mensurar uma foto? Eu vou mensurar uma música. Essas músicas em MP3, como é que você vai mensurar em bytes esse vídeo que você está assistindo? Cada tipo de informação é mensurado de um jeito diferente. Então, 1 byte para texto significa uma letra. 1 byte para foto significa um quadradinho colorido. 1 byte para música significa 1 milésimo de segundo da música. Eu não sei, depende
de como o programa que fez aquela música, que fez aquela foto, vai interpretar ou vai codificar a informação. Mas aqui, no geral, de uma forma bem simples, né? 1 byte é muito pouco. 1 byte para texto só serve para gravar uma letra, que é isso, uma única letra, né? É muito pouco, pode ter certeza. Ok? Então, se 1 byte é pouco, a gente vai fatalmente trabalhar com muitos bytes. Esse vídeo que você está assistindo agora, ele deve ter mais ou menos uns 50 a 60 milhões de bytes. Exatamente. Uns 60 a 60 milhões de bytes, mais ou menos. É o valor, é o tamanho normal de uma aula aqui no Eu Vou Passar, de 30 minutos, 60 megabytes. Né? A gente vai conhecer agora esses múltiplos, os múltiplos de bytes, certo? Primeiro, 1 kilobyte, olha só, cuidado para não confundir, tá? 1 kilobyte. A palavra quilo, né? A palavra quilo, ela sempre é usada com um sinônimo, com o sentido de 1000 vezes, né? Então, por exemplo, você fala 1 quilômetro, 1 quilômetro, né? Você fala 1 kilowatt, você fala 1 quilograma, certo? Então, o prefixo quilo sempre significou 1000 vezes, certo? Só que esse 1000 vezes aqui, olha só, 1000 é 10 à terceira. Por quê? Na nossa matemática, a gente usa tudo, a gente chama de decimal nossa matemática. Nossa matemática é decimal porque nós entendemos as coisas em grupos de 10. Na verdade, os homens começaram a contar porque tem 10 dedos nas mãos, né? Então eles começaram a contar com 10, então grupos de 10, né? Então imagina aquela história antiga do princípio da contagem, né? No início da história da contagem, quando os pastores de ovelhas, eles tinham grupos de ovelhas, então eles faziam isso, né? Entrou uma ovelha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ovelhas. Aí quando entrava um grupo de 10, eles botavam uma pedra para contar isso. Aí depois eles continuavam, né? Já tem aquela pedra com 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí segunda pedra para representar o 20. Então tudo nasceu daí. Nossa matemática é uma matemática decimal. As coisas são exatas para a gente quando elas terminam em potência de 10. Exemplo, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, é exato para a gente. Isso é redondo, é exato para a gente, ok? Para o computador, ele sabe trabalhar assim? Sabe. Mas para o computador, as coisas são manipuladas de 2 em 2. Afinal, estamos numa matemática binária. Estamos dentro de um dispositivo eletrônico que trabalha com pulsos que só podem assumir 2 valores, 0 e 1. Então, para o computador, é mais interessante trabalhar com potências de 2, certo? Vamos dar um exemplo aqui bem simples. Olha só. 10 para a gente é considerado exato, redondo, porque é 10 elevado a 1. 100 é considerado exato para a gente, né? Porque 10 elevado a 2. Eu te pergunto, qual desses números é mais redondo, arredondado, 100 ou 128? Você vai dizer, arredondado é 100, é uma coisa redonda para a gente, é fácil calcular, certo? Mas para o computador, 128 é melhor, porque 128 é 2 elevado a sétima. O que é que você acha, 1000 ou 1024? Qual desses 2 valores é mais redondo? Aí você faz, depende. Se eu vou arredondar para 1000 se for eu que estiver devendo, eu vou arredondar para 1024 se alguém estiver me devendo. Sim, mas assim, redondo para facilitar o cálculo da gente é o 1000, né? Então pronto, 1000 é 10 elevado à terceira. 1024 é 2 elevado à décima potência. Então, qualquer número que seja potência de 2, ele é considerado um número redondo, um número exato para o computador. Então, o que foi que os cientistas fizeram? Bom, 1 quilo significa 1000 vezes. Mas essa 1000 vezes não vai ficar redondo exato no computador, já que bits e bytes são dentro do computador, já que bits e bytes são
linguagem decimal, linguagem binária. Bits e bytes não são decimais, são binários. Então, o que foi que os cientistas escolheram fazer? Os cientistas escolheram aproximar, né, o valor de 1 quilo do 1000, mas não ser exatamente 1000. Eles escolheram o número mais próximo de 1000, que fosse potência de 2. E o número mais próximo de 1000, que é potência de 2, é o 1024. Então, o que é que acontece? O que acontece é simples. Ó, 1 kilobyte não é exatamente 1000 bytes. A gente aprende que são 1024 bytes. Então, 1 kilobyte equivale a 1024 bytes, certo? Os demais prefixos, mega, por exemplo, mega, a gente sempre interpreta mega como 1 milhão, quer dizer, 10 à sexta potência, ou se você preferir, 1000 vezes 1000, certo? Então, 1 mega é a mesma coisa que 1 milhão. Então, 1 megawatt, o que é 1 megawatt? 1 megawatt é 1 milhão de watts. A tal, sei lá, usina de Belo Monte vai produzir 56 megawatts. Mega, milhões, né? Só que para o computador também não é assim. Para o computador é 1024 vezes 1024, ou seja, 2 à 20ª potência, né? Eu não vou precisar ficar explicando muita coisa disso, mas vamos lá, vamos aproveitar, né? Aproveitar o seguinte, se 1024 é igual a 2 à décima, então quando você multiplica 1024 vezes 1024, você tem 2 à décima vezes 2 à décima. Isso aqui vai ser entendido como 2 à 20ª, né? Porque mantém a base, soma os expoentes, não é isso? Então, 2 à 20ª. Portanto, 1 megabyte são 1024 vezes 1024 bytes. Quase um pouco mais do que 1 milhão de bytes. 1 milhão seria 1000 vezes 1000 exatamente. 1 megabyte é um pouco mais de 1 milhão de bytes, ok? A gente pode representar com 2 à 20ª. Vamos prosseguir aqui ainda nos múltiplos de bytes, né? Ainda com os múltiplos de bytes. 1 gigabyte, na verdade se fala gigabyte, certo? Aqui é giga. Mas como a sua prova não é oral, você não tem que se preocupar com isso. A sua prova é escrita, né? Então, 1 gigabyte. 1 gigabyte seria o equivalente a 1 bilhão. Na matemática convencional, 1 gigabyte é 1 bilhão. Ou seja, 1 bilhão é o equivalente a 1000 vezes 1000 vezes 1000. Como aqui a coisa mudou, né, para 1024, então 1 gigabyte é 1024 vezes 1024 vezes 1024 bytes. Ou seja, 2 elevado à 30ª potência. E os demais múltiplos, a gente já chegou no tera, né, já chegou a medir as coisas em terabytes, obviamente seria 1 trilhão. 1000 vezes 1000 vezes 1000 vezes 1000. Mas na verdade é 1024 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024, ou 2 elevado à 40ª potência. Os demais valores, 1 petabyte, 2 elevado a 50, seria 1 quatrilhão. Né? 1024 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024, 5 vezes. E 1 exabyte seria o equivalente a 2 elevado a 60. Existem valores maiores do que exabytes? Não existem. Existe o zettabyte, o iotabyte. Existem múltiplos. Na verdade, não são valores em bytes. São múltiplos. São palavras que foram escolhidas para significar múltiplos. Né? Quilo, 1000. Mega, milhão. Giga, bilhão. Tera, trilhão. Peta, quatrilhão. Exa, quinquilhão. E aí vem o zeta e o iota para os outros sextilhão e heptilhão, sei lá como você chamaria isso. O que importa, a gente não chegou aos exa nem aos peta ainda, né? A gente, num computador pessoal, a gente encontra discos rígidos medidos com terabyte, ok? Esses múltiplos são cobrados em prova. Muitas vezes vocês vão ter que converter de um para o outro, tá? Então, é provável, né? Desculpa, é possível, não é tão provável, não é tão comum, certo? Então, você pode enfrentar perguntas em prova que envolvam conversão de quilo para mega, de mega para quilo, dessas coisas, ok? Mas a gente vai ficar por aqui por hoje, por essa aula. Na próxima aula, a gente vai continuar com bits e bytes,
Vamos continuar com algumas coisinhas e alguns segredinhos que são interessantes, como, por exemplo, porquê da divergência daquilo que você compra para aquilo que o Windows vê no seu pendrive. Ah, eu comprei um pendrive de 4 GB, mas o Windows está dizendo que ele tem 3.72. A gente vai ver isso na próxima aula, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua confiança, obrigado por estar participando como aluno VIP, né, pagando sua mensalidade em dia. Isso é importante para manter o Eu Vou Passar. Você bem sabe, o Eu Vou Passar é hoje a forma mais democrática para estudar para concurso público no país. Por um custo, por um investimento, né, de R$40 por mês, você tem acesso a todo esse rol de professores maravilhosos, né? A exceção de mim, só tem professores maravilhosos aqui no Eu Vou Passar. Então, assim, muito obrigado por você estar mantendo isso, por você estar ajudando o Eu Vou Passar nessa tarefa. Tá? O Eu Vou Passar só existe por sua causa. O Eu Vou Passar só existe, só melhora, só se mantém por sua causa e com a sua ajuda. Tá? Fica com Deus, que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.